Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem. Continuamos agora a classificar, fazer classificação, ou seja, apresentando coleções de objetos e pedindo para a criança fazer a separação. Não estamos ainda, como eu tenho comentado, falando de formas, apenas fazendo classificação, utilizando ainda, ou seja, cores, né? Nós já falamos. E as formas é simplesmente a criança olhar para essa forma e para essa e saber que uma é diferente da outra. Uma é arredondada, essa outra aqui tem cantos, essa aqui tem canto, essa aqui é arredondada. Só isso por enquanto. Ainda não estamos fazendo classificação e nem trabalhando com formas geométricas planas ou formas geométricas sólidas, assunto que virá logo em seguida. Então estamos falando em classificar padrões por forma. Que padrões é esse? Esse aqui é um objeto de padrão circular, um objeto de padrão quadrado, padrão circular, circular, circular e quadrado. Isso é que a gente está chamando de padrão. Os padrões aparecem também, às vezes a gente fala de padrões que aparecem em roupas, que aparecem em pinturas, que aparecem em quadros. É disso, que esse aqui é o assunto. Estou falando aqui com adulto, tá? Só para vocês possam entender qual é o recado nesse momento. Então, nesse caso aqui, apresentando essa coleção mista, a gente pede para a criança faça a separação por padrões de forma. Então, a gente quer que ela, essa coleção, esse grupo colocado de forma alinhada, que ela coloque numa fila em separado esse objeto e esse daqui. Por quê? Porque eles têm a mesma forma. E coloque em outro grupo esse objeto com esse objeto. Por quê? Porque esses também têm a mesma forma. Quais são as características que esses objetos guardam em comum? Terem a mesma forma, terem a mesma cor. Nem estou falando aqui de ter o mesmo tamanho, né? É um negócio, eu nem coloquei isso aqui no nosso título, tá? Porque dizer que esse círculo tem o mesmo tamanho desse quadrado não é disso que nós estamos tratando, né? Círculo e círculo. A gente pode dizer que esse tem a mesma cor desse, que esse aqui é grande, esse é o maior, esse é pequeno, esse é o menor. Aqui sim, eles guardam a mesma forma, a mesma cor e tem tamanhos diferentes. Não é o caso aqui de falar de mesmo tamanho, tá? Porque são objetos de forma diferente, tá? Só explicando isso aí para um adulto, para na hora que for trabalhar com a criança, manter o foco aqui apenas na forma, tá? Ou seja, é disso que nós estamos tratando aqui agora, tá? Da forma dos objetos. Apresenta uma coleção mista estamos apresentando aqui com duas formas diferentes e pedir para que eles agrupem, coloque de um lado os que têm forma circular e de outro lado aqueles que têm forma quadrada. De novo, mesma cor, não estamos falando de tamanho, mas estamos falando de forma. Dois objetos de forma triangular e 4 objetos de forma circular, apresentando uma única fileira, uma única coleção, um único grupo misto, tendo objetos de forma triangular e circular, pedir para a criança separar esses objetos, fazer duas coleções, tendo como critério a forma dos objetos. Todos azuis, não estou falando em tamanho, apenas em forma, cruz e cruz, triângulo, triângulo e triângulo. Pedir à criança para separar esses objetos, colocá-los também de novo uma fila mista, tudo alinhadinho, tudo bem arrumado em cima da mesa. Pedir à criança para separá-los, tendo como critério a forma dos objetos, ou seja, um grupo único, uma fileira única, forme dois grupos, tendo como critério aqueles que têm a mesma forma.
triângulo, mesma cor, triângulo, todos vermelhos, coração, 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 todos vermelhos, não estamos falando de tamanho, uma fila, tudo arrumadinho, colocado de forma alinhada, e pedir à criança para poder formar uma fila com os objetos que têm a mesma forma. Ele deve ser capaz de pegar os triângulos e colocar numa linha, pegar os corações e colocar em uma outra linha. Nada mais do que isso. A brincadeira não passa disso, tá? E depois engrossar um pouquinho para a coisa ficar um pouquinho mais complexa. Estamos apresentando aqui agora uma sequência, mesma cor e formatos diferentes. Uma cruz seguida de um coração. Uma cruz e um coração. Quem é que é o próximo? Ou seja, se seguir essa sequência, qual deveria ser o próximo? Feito isso aqui, você pode fazer com qualquer outros objetos, objetos planos, objetos sólidos, desde que você tenha em quantidade suficiente, pode fazer esse tipo de brincadeira e perguntar qual é o próximo objeto, tá? Isso aqui dá até para fazer com semente ou semente de milho com grãos de feijão, por exemplo, tendo cuidado, já que esses são objetos pequenos, que essa brincadeira nesse último caso, nesse último exemplo, seja feita sob a supervisão de um adulto e terminado guardar esse caroço, porque isso é perigoso. A criança pode engolir, pode engasgar, isso é sempre perigoso. Era essa a mensagem que eu queria passar nesse nosso encontro. Um abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.